Boa tarde, Alice. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Estou aqui tentando colocar no YouTube aqui, esperando só carregar aqui, já está indo para a gente começar. Bom, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Rafael. Sou Bruno, sou presidente da Comissão de Direito Público da OAB aqui do Rio de Janeiro. Sou integrante da Comissão de Direito Administrativo da OAB Federal e pela comissão da OAB nós resolvemos aqui organizar esse debate a respeito do instituto tão esquecido durante muito tempo, mas que, em razão da pandemia do Covid-19, mais conhecido como coronavírus, acabou voltando à mesa de discussão e ao tabuleiro das discussões jurídicas. Nós vamos falar sobre o Instituto em geral, o que significa requisição administrativa, especialmente na área de saúde ou nas áreas afetadas pela pandemia do coronavírus. A organização do evento é algo bem informal. A gente vai começar passando para o Rafael fazer uma explanação sobre o Instituto da Requisição Administrativa e depois eu e a Alice vamos fazendo algumas intervenções junto com o Rafael para a gente levantar algumas discussões e algumas questões mais concretas e mais práticas que têm ocorrido ultimamente e que têm deixado a gente um pouco apreensivo e meditando um pouco sobre esse instituto. Funciona basicamente assim: quem está nos assistindo pode mandar pelo chat do webinar e do Zoom qualquer dúvida ou qualquer questionamento e a gente vai aqui, dentro do possível, tentar responder ou tentar abordar algumas dúvidas e alguns questionamentos. Tá? Então, eu vou logo passando a palavra para o professor Rafael, que vai iniciar aqui o nosso evento falando um pouquinho do Instituto da Requisição Administrativa. Rafael, estou com você. Bom, primeiro, queria agradecer ao Bruno o convite para participar desse evento da OAB do Rio de Janeiro, a comissão que o Bruno preside, e é uma honra também estar ao lado da Alice, que é uma grande colega, não só na advocacia pública, mas também no meio acadêmico. Então, é uma honra falar ao lado de duas feras do direito e um público tão qualificado, né? Pelo que o Bruno e a Alice já adiantaram, eu também estou percebendo, nós estamos aqui com um grupo bastante eclético, pessoas da área jurídica, pessoas da área econômica, pessoas do mercado. Então, a gente vai tentar, inicialmente, trazer algumas linhas bem conceituais e básicas em relação à requisição, tentando aqui, ao máximo, utilizar uma linguagem que seja acessível a todo mundo. Bom, basicamente, a requisição ela é uma forma de intervenção do Estado na propriedade alheia, na propriedade privada. A Constituição Federal ela traz alguns institutos que permitem intervenções do Estado na propriedade alheia para satisfazer o interesse público lato sensu. Então, nós temos intervenções que são um pouco mais brandas e intervenções na propriedade que são um pouco mais drásticas. Então, a gente vai ter algumas intervenções brandas, como a servidão, a requisição, a ocupação temporária, o tombamento, as limitações administrativas, e aí é uma questão muito técnica, a diferenciação de cada uma delas que não vem ao ponto agora. E nós temos, na outra ponta, uma intervenção que é bastante drástica, que é a desapropriação. E na desapropriação nós temos a retirada do bem da propriedade do particular mediante justa e prévia indenização, pelo menos na regra geral. A requisição, portanto, é uma intervenção teoricamente branda na propriedade. Falo teoricamente porque, na prática, a gente sabe que a requisição, pelas suas características que vamos ver, ela acaba representando uma intervenção altamente restritiva na propriedade do particular, por meio da qual o Estado, então, de maneira autoexecutória,
sem a observância ou sem a necessidade de observar, né, um processo judicial, sem ter que propor uma ação judicial, de maneira autoexecutória, o poder público retira temporariamente um bem de um particular e, de acordo com a doutrina, também serviços privados podem ser requisitados pelo Estado. O requisito essencial para a requisição seja implementada é a presença do chamado iminente perigo público. Então, tem que haver uma situação de iminente perigo público, uma situação, portanto, de anormalidade institucional, uma situação de emergência que justifica essa intervenção autoexecutória tão drástica. Bom, em relação a quem pode requisitar bens e serviços, de um modo geral, a Constituição Federal ela faz uma distinção entre a competência para legislar sobre esse assunto e uma competência que a gente chama de competência administrativa, que é a competência para implementar o Instituto na prática. Em relação a legislar, quem pode fazer isso é somente a União Federal. Então, apenas a União Federal pode legislar sobre requisição no Brasil. Então, artigo 22, inciso 3 da Constituição. Agora, quem pode, na prática, observando a legislação, as normas já baixadas pela União, quem pode, na prática, requisitar bens e serviços particulares? Todos os entes federados, União, Estados, DF, municípios, respeitando as normas da União, podem executar a requisição, podem implementar a requisição. Bom, de um modo geral, então, o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, é a norma principal que vai permitir essas requisições estatais de bens e serviços privados, e o artigo 5º, inciso 25, como eu já salientei, exige a presença do perigo público iminente e traz a exigência também da indenização. Lá fala indenização ulterior, posterior. Portanto, na lógica constitucional, a requisição pressupõe iminente perigo público e depois de requisitado o bem ou serviço, após o término da requisição, o poder público, então, pagaria uma justa indenização ao proprietário. Nós temos várias leis que tratam da requisição no âmbito infralegal. Nós temos uma lei que está sendo bastante utilizada nesse momento, que é a Lei 8.080, de 90, é a lei que trata do Sistema Único de Saúde, é uma lei da década de 90, exatamente de 1990, e essa lei, no artigo 15, ela permite requisição de bens e serviços para atender situações emergenciais, entre aspas, na área da saúde. Nós temos legislação que trata de requisição na área militar também, e, mais recentemente, nesse atual governo, nesse atual cenário de pandemia, nós tivemos a Lei 13.979, de 2020, que estabeleceu no seu artigo 3º uma série de intervenções ou de medidas restritivas, né, típicas de um estado de necessidade administrativo, e uma dessas medidas é justamente a requisição. Então, o artigo 3º da Lei 13.979, de maneira muito genérica, disse basicamente aquilo que a Constituição Federal já disse: olha, no caso de iminente perigo público, como é o caso agora da pandemia, pode haver requisição com indenização posterior. Então, sem maiores detalhamentos. Exigiu tão somente, no artigo 3º, que essas medidas restritivas tenham algum fundamento científico, que não deixa de ser uma baliza importante para evitar que essas medidas sejam utilizadas de maneira arbitrária, se já não estão sendo utilizadas eventualmente, né? Isso é um debate que a gente vai hoje tratar aqui com vocês. Então, em linhas gerais, aqui, a gente pode dizer que a requisição é uma forma de intervenção do Estado na propriedade, ela pressupõe iminente perigo público, pressupõe indenização posterior, e ela tem sido utilizada, nesse momento, nos vários níveis federativos, ela tem sido utilizada nesse momento no combate à pandemia, e essa utilização tem suscitado uma série de controvérsias, uma série de polêmicas. Aliás, muito naquilo que o Bruno tem falado, né, que o Bruno acho que comentou, do direito estar resgatando, aí, ou pelo menos, o direito não, a prática, né, está desafiando a todos nós que trabalhamos com direito a aprofundar temas que ficavam ali escondidos no armário, né, do direito, no armário jurídico, digamos assim, ficavam ali no cantinho da prateleira, no cantinho dos livros. Então, a gente tem falado muito recentemente sobre impeachment no direito constitucional,
que era um assunto que na graduação quase ninguém aprofundava. E agora a gente está tendo que estudar impeachment por conta dos eventos recentes no Brasil. E no direito administrativo, a requisição agora é um instituto que está sendo resgatado do velho direito administrativo. E aí nós temos um choque, porque o direito administrativo tem passado por sérias transformações nos últimos anos, especialmente por um viés de consensualidade, por um viés de administração pública democrática, e a requisição que estava lá guardada no velho direito administrativo, e que é um remédio constitucional para situações emergenciais, esse instituto agora está sendo utilizado de uma maneira muito intensa e, portanto, tem gerado bastante debate já na prática e debate no mundo jurídico. Então, essas são algumas palavras introdutórias. Eu queria aqui, então, passar a Alice e para o Bruno aí, para a gente analisar algumas questões mais concretas e desafiadoras para a gente. Né? Eu queria começar a provocar, então, a Alice. O Rafael falou que realmente era um instituto esquecido, né? Enfim, a gente pega os manuais de direito administrativo, a gente vê lá uma página e meia, 2, 3 páginas no máximo de requisição administrativa. E hoje em dia, e há muito tempo que a gente não convive com uma requisição administrativa, hoje a gente tem um estado de calamidade. O estado de calamidade não só de fato, mas declarado juridicamente, já foi reconhecido por todas as instâncias competentes para se reconhecer o estado, enfim, de emergência ou de calamidade pública em razão da pandemia. E aí, Alice, a gente vê hoje, principalmente os profissionais de saúde, clínicas, hospitais ou empresas que produzem materiais ou insumos para a saúde, se depararem com um instituto que, enfim, tem um grau de autoritarismo, não no mau sentido, mas no sentido de impor a vontade do Estado ao particular. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê o direito administrativo hoje, que passou por tanta essa transformação de democratização, de constitucionalização, conviver hoje de maneira tão forte com um instituto que tem, obviamente, um cunho, de certa forma, autoritário. Boa tarde, obrigada, Bruno, Rafael. Primeiro, queria dizer que é uma honra aqui, como integrante da nossa Comissão de Direito Público da OAB-RJ, estar podendo participar aqui também e debatendo esse tema tão na ordem do dia, né? Sobre o que você me perguntou, Bruno, a primeira coisa que eu queria falar não, a gente não está resgatando a supremacia do interesse público sobre o privado. Não é essa oportunidade para a gente resgatar esse princípio. E tudo que a gente conquistou no direito administrativo, hoje o foi com muita maturidade e muita consistência para que a gente possa, provocados em circunstâncias tão graves, tão difíceis para todos nós, para que a gente possa balizar a aplicação desse instituto à luz daquelas conquistas do direito administrativo e que possamos, então, entender a racionalidade da utilização de um instrumento que é tido como a autoridade pública, o poder de império, a discricionariedade, que faz sentido, sim, no momento em que estamos porque estamos passando, o que não quer dizer que discricionariedade precise ser sinônimo de arbitrariedade ou de falta de parâmetros ou de falta de controles. Eu acho que o motivo e a existência do direito administrativo, esse debate que a gente está fazendo hoje, eles são importantes para que isso possa ficar mais claro. Utilizar a requisição não significa necessariamente agir com arbitrariedade ou dar um cheque em branco para qualquer tipo de medida. Pelo contrário, acho que é um momento muito interessante em que a gente pode preservar, a gente deve preservar o Estado democrático, de direito, mesmo nessas circunstâncias tão extremas. E as reflexões pelas quais a gente vai passando hoje, acho que tangenciam muito esse desafio, né, em que nós todos estamos colocados. Uma das questões que eu queria perguntar ao Rafael, o Rafael falou muito bem que a Constituição estabelece que a competência legislativa sobre requisição é da União,
né? E que pressupõe que a competência administrativa sobre a requisição recairia sobre todos os entes da federação. Você acha que qualquer agente público de qualquer ente da federação pode formular uma requisição administrativa hoje, com base na atual situação? Essa é uma questão que podia ser melhor detalhada na atual legislação, porque a resposta a essa pergunta ampla, como foi colocada, é não. Não é qualquer agente público que pode requisitar, porque senão nós teríamos aí quase um estado de barbárie institucional, porque se qualquer servidor público, independentemente das suas competências, pudesse requisitar bens civis particulares, a gente ia ter um faroeste institucional. Isso é inimaginável, não é possível. Agora, por outro lado, há uma dificuldade em se interpretar qual seria a autoridade competente em determinados casos, porque o que a gente pode dizer de maneira muito teórica é que apenas a autoridade competente pode requisitar. Sim, mas na prática, quem é que tem competência para determinadas atuações? Eu acho que esse é um assunto bastante delicado e bastante polêmico. Se a gente pensar, por exemplo, na área da saúde, a gente tem esse debate já colocado hoje, inclusive no Supremo, né, da questão da coordenação entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde, nas requisições no âmbito do SUS, ou seja, requisições de bens civis privados que vão atender ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Então, tem uma linha já aí de raciocínio que pretende dizer que apenas seriam legítimas as requisições previamente autorizadas ou admitidas pelo ministro da Saúde, né? E será que seria assim? Ou qualquer autoridade de uma Secretaria Estadual Municipal de Saúde poderia requisitar? Olha, eu tenho, assim, em relação a esse ponto da saúde especificamente, eu tenho uma opinião que não é definitiva, mas eu, a priori, eu tenho uma tendência a pensar o seguinte: dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo, você tem a competência comum dos 3 entes federativos, na verdade, não dos 3 entes, não, dos 4 níveis, né? 3 níveis, né? A União, Estado e município, e o Distrito Federal fazendo, às vezes, Estados e municípios. Os 4 grandes entes, né? União, Estados, DF e municípios, eles têm competência comum na área da saúde, artigo 23 da Constituição. Mas a Lei 8.080, que estabelece o Sistema Único de Saúde, aliás, na mesma linha do que faz a Constituição Federal, lá no artigo 198, por ali, estabelece a descentralização de competências na área da saúde, dando até uma espécie de primazia na atuação municipal, que estaria mais próxima dos pacientes, da população. E, ao fazer essa descentralização, chega a dizer, quase que literalmente, que em cada ente federado você vai ter um gestor regional, local, daquele sistema de saúde. Então, se você pensar no Estado, por exemplo, o secretário estadual de saúde seria a autoridade competente, pelo menos na minha visão a priori, para fazer requisições. Eu acho que ninguém duvidaria que um secretário estadual de saúde poderia fazer requisições. O que se discute é se ele precisaria de uma bênção do ministro da Saúde. É uma linha de interpretação que eu já vi recentemente. Mesma coisa no âmbito do município, o secretário municipal tem a competência, acho que isso seria mais tranquilo dizer também, porque ele é a autoridade máxima daquela pasta para fazer, tomar as decisões estratégicas e fazer requisições, portanto, na área da saúde. O que me parece já mais complicado é permitir que agentes públicos que estão abaixo dessas autoridades máximas de pastas façam requisições. Então, sei lá, um médico qualquer no hospital público municipal ou de um hospital público estadual, médico qualquer, entre aspas, quer dizer, que não seja o próprio secretário, portanto, que não seja a própria autoridade decisória. Certamente ele não poderia requisitar sem uma expressa delegação, sem uma expressa autorização do secretário. O debate poderia ficar um pouco mais difícil pensando no gestor daquela unidade pública de saúde. O diretor da unidade pode requisitar? Talvez fosse possível se fazer uma interpretação de que a autoridade competente a priori são os secretários nos estados e municípios, o ministro, no caso o Ministério da Saúde,
E essas outras autoridades abaixo, por exemplo, gestores de unidades, só teriam, em princípio, autorização para requisitar se isso fosse expressamente objeto de uma delegação. Talvez essa seja uma linha de interpretação, porque a gente tende a trazer uma preservação à autonomia dos entes federados, o que não abre mão de uma articulação, coordenação entre os três entes, e, ao mesmo tempo, não traz um cheque em branco, para usar a expressão da Alice, para que qualquer agente público saia hoje da sua casa e faça uma requisição ainda na esquina de um bem, ou de um insumo, ou de um serviço, de um hospital privado, por exemplo. Mas esse é um problema, Bruno, porque, para mim, é um ponto bastante cinzento. A Lei 13.979, ela foi pouco detalhista em matéria de procedimento. Então, ela diz autoridade competente, o que seria quase uma obviedade, porque geralmente os atos são praticados pela autoridade competente, a discussão concreta vai ser, mas quem é a tal autoridade competente? Então, uma linha de interpretação seria essa, talvez. O que você acha, Lívia? Bruno, pois é, deixa eu só... Calma aí que eu me perdi aqui. Bom, tem questões muito interessantes aqui, né? A primeira, só um comentário, a gente conversou um pouquinho antes e a gente fez esse comentário. Eu fiquei assim bastante perplexa quando eu fui resgatar um pouco da legislação sobre requisição, e aí tem um decreto-lei de 1942 que cuida de requisições em tempos civis e militares para fins de guerra, de momentos de guerra, né, em que há necessidade de abastecimento das tropas, de ocupação de casas. E se vocês forem olhar esse decreto-lei, ele é muito mais extenso e minucioso do que a legislação que a gente tem hoje diante dessa situação de calamidade sanitária. De fato, essa situação cria para a gente um grande desafio e concordo com o Rafael no sentido de que talvez a melhor interpretação, até por conta da racionalidade constitucional, do uso da requisição numa situação de iminente perigo público. Então, talvez não dê tempo de uma formalidade, de pedir a bênção do ministro da Saúde, dentro de um espaço de competências materiais que está claramente distribuído na Constituição para os estados e municípios, né, no âmbito da saúde. O que não quer dizer, e esse é um outro ponto, que os entes federativos não tenham que estabelecer, né, os seus canais de governança, de compliance, para definição muito clara dessas atribuições e dessas competências, porque, de novo, dizer que a requisição é um instrumento com alta carga discricionária do direito administrativo não é abrir uma janela para que tudo possa ser feito de maneira irresponsável, de modo que o mérito administrativo não vai ser controlado. Então, a primeira coisa a se atentar é que a requisição é um instrumento de intervenção em direitos fundamentais muito grave, a bem, sim, da sociedade e como instrumento que pode se fazer necessário para a consecução de interesses públicos relevantes, de iminente perigo público. Mas isso não quer dizer que não possa ser feito de maneira irresponsável, sem uma série de questões relacionadas à motivação. A gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Até, Bruno, depois você pode colocar as suas reflexões sobre as requisições, porque isso é um outro ponto. Não existe uma requisição em matéria de calamidade de saúde. Há vários tipos de requisições. Uma requisição de máscara é diferente de uma requisição de um respirador que está dentro de um hospital, que é diferente da requisição de um serviço público, de uma médica, mãe, que tem uma família e que pode ser requisitada para ir do Rio de Janeiro para o Ceará. Então, cada caso vai ser um caso, de modo que, a se admitir que esse tipo de medida possa ser tomado por autoridades de maneira pouco clara, pouco evidente dentro da administração pública, me parece que seria muito temerário. A gente tem que estabelecer, né, o caminho do controle. Quem toma a decisão, porque é uma decisão muito grave e que posteriormente vai ser objeto de controle. A gente não está aqui ameaçando ninguém, dizendo que esses gestores eles serão necessariamente responsabilizados, até por conta da LINDB e da situação de caos em que está todo mundo aprendendo com as dificuldades que estão vindo. A cada dia a gente tem novas decisões que são tomadas, mas o fato é que essa linha de responsabilização precisa ficar muito clara. Eu queria pegar esse seu gancho, Alice, que era alguma coisa que a gente estava conversando antes.
que é um pouco aquilo que eu tenho visto na prática dos agentes públicos, de tratar a requisição administrativa como a primeira ferramenta para você poder resolver um problema de falta de um determinado insumo ou de um determinado material. Usando um exemplo, por exemplo, determinada rede de saúde municipal está com pouco respirador. E, ao invés de se utilizar de outros instrumentos jurídicos que a ordem jurídica coloca à disposição, por exemplo, a contratação direta, ou uma contratação simplificada, como a atual legislação estabeleceu, resolver passar direto para a requisição administrativa, que permite que você direcione a requisição administrativa para quem você quiser, e estabelece uma forma de intervenção na propriedade privada em que você teria um outro instrumento que atenderia da mesma forma. Então, eu me preocupo muito com a utilização da requisição administrativa para conseguir algo que o direito administrativo já fornece outro instrumento que me parece mais adequado para conseguir do que a requisição administrativa. E uma outra coisa que eu gostaria de ouvir um pouco também de vocês, que é algo que a gente já debateu, que é a utilização da requisição administrativa dirigida para unidades de saúde. Então, uma coisa é o agente público fazer a requisição administrativa de um determinado insumo para a fábrica que produz o insumo, né? Para a indústria que produz o insumo. O máximo que pode acontecer é uma determinada encomenda não poder ser satisfeita porque aquela encomenda estava dirigida a um hospital e o agente público, o Estado, foi e requisitou para si aqueles determinados equipamentos. Uma outra coisa é a requisição administrativa quando o Estado intervém na própria unidade de saúde, e aí eu estou falando mais na unidade particular. E me deixa muito preocupado a falta de capacidade institucional que muitas vezes o Estado tem de conseguir aferir quais serão as consequências práticas de se fazer uma requisição administrativa de uma unidade particular e retirar dessa unidade particular elementos ou insumos que são utilizados para tratar outros doentes. Então, imagine, por exemplo, um hospital cardiológico, você faz uma requisição de leitos de UTI ou de respiradores e a gente vai estar tratando os pacientes de coronavírus e colocando em risco os pacientes cardiológicos. Então, será que o Estado tem capacidade institucional de saber quais serão os efeitos práticos da sua intervenção em unidades de saúde particulares? Eu acredito que não. Eu acredito que quem tem um pouquinho de experiência de centrais de regulação do Estado, do município de saúde, sabe o caos que é a tentativa do Estado ou do município de regular esse tipo de coisa. Daí que eu acho que a requisição administrativa, nestes casos, deve ser, em primeiro lugar, a última alternativa e, em segundo lugar, deve haver uma espécie de procedimentalização, ou seja, de uma espécie de conversa entre o administrador público e o gestor da unidade particular para impedir esses efeitos deletérios de uma intervenção. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Eu acho, Bruno, eu vou nessa linha, a gente conversou um pouco antes, né? Eu adiantei também a minha concordância em relação ao raciocínio. Eu acho que, para usar a expressão da Alice, tá? A requisição, além de ser última ratio, ela não pode ser um cheque em branco. Quando a gente fala em autoexecutoriedade, não significa dizer que o poder público pode imediatamente pegar o particular pelo pescoço e fazer com que ele preste um trabalho ou que ele forneça determinado bem. E a gente não vai abrir mão do direito nesse momento. A gente tem a legalidade ordinária e a legalidade de exceção. Então, a gente tem uma legalidade para ser observada nesse momento e nesse contexto, eu vou nessa mesma linha, Bruno, achando o seguinte. Bom, a gente não vai usar a requisição como se fosse uma via ordinária para resolver um problema. Então, a requisição tem que ser a última ratio, o que significa dizer que um parâmetro para a requisição se apresentar como necessária e razoável
que não haja outras alternativas menos restritivas para alcançar o mesmo objetivo, até para a gente, aqui em termos jurídicos, em razoabilidade da medida. E aí, uma das medidas que pode ser utilizada nesse momento e que é menos restritiva que a requisição é a contratação emergencial ou direta, como você mencionou. E veja, né, esse é um detalhe importante, porque a gente já tinha contratação emergencial autorizada pelo artigo 24, inciso 4, da Lei de Licitações e Contratos. O artigo 24, inciso 4, já falava da contratação emergencial, estabelecendo alguns limites para o prazo, para a prorrogação do contrato, algumas exigências formais para essa contratação. A própria Lei 13.979, de 2020, que trouxe a requisição, ela própria trouxe um regramento, digamos, mais simplificado e mais célere para a contratação emergencial necessária ao combate da pandemia causada pelo coronavírus. Então, essas contratações emergenciais que são atreladas ao combate a essa pandemia têm um regramento próprio agora nessa mesma lei que trata da requisição. E, então, uma série de formalidades são afastadas, algumas discutíveis, obviamente, mas o certo é que se faz uma espécie de fast track em matéria de licitação para acelerar o procedimento de contratação. E outra, o prazo ele vai ser o prazo necessário enquanto perdurar a pandemia. Então, a contratação emergencial seria uma primeira medida antes da requisição ser adotada. Tudo bem, se ela não for possível por alguma razão, se não for possível fazer a contratação via licitação abreviada ou uma contratação emergencial, aí não tem outra saída, chegamos na requisição. Mesmo na requisição, a gente pode estabelecer, nessa linha do que o Bruno tem falado aí, uma espécie de distinção entre situações, ou seja, existem situações mais extremas do que outras. Os graus de urgência ou de iminência de perigo são graus que podem variar um pouquinho na prática. Não para tirar a autoexecutoriedade, mas para, em algumas situações, quando não houver um risco mais imediato de dano, o poder público tentar alguma espécie de procedimentalização, ainda que abreviada, uma conversa, para usar a expressão do Bruno, uma conversa com o dono do bem, ou o proprietário do bem, para tentar, de alguma maneira, evitar a própria requisição, consensualmente ter acesso ao bem, ao serviço, ou pelo menos ter a ideia exata das consequências daquela requisição, para, sabendo delas, se tomar a medida extrema da requisição, saber dessas consequências e assumir, nesse momento, o que é muito difícil, assumir o ônus dessas consequências, eventualmente até para fins de responsabilização, para fins de controle a posteriori. Então, acho razoável o entendimento de que essa autoexecutoriedade ela pode variar de intensidade e sempre quando for possível uma espécie de procedimentalização que seja muito célere, no mesmo dia que seja, uma espécie de um contraditório imediato, rápido, com o proprietário, se não houver risco maior de dano naquele caso justificado, que isso já seria uma medida de extremo bom gosto, ou, digamos assim, uma medida bem razoável. E, além disso, só para finalizar e passar para a Alice, acho que é justificativa. Eu acho que o ônus é argumentativo do gestor, o ônus justificar a requisição. É claro que, no momento, no calor da decisão, também a gente tem que pensar um pouco com a cabeça do gestor. Deve ser muito difícil tomar decisões tão drásticas no momento em que a gente tem uma incerteza enorme em relação à própria doença, em relação à prevenção da doença, em relação à própria repressão também da doença. Então, não é fácil tomar decisões rápidas no momento de incerteza. A gente tem que levar isso em consideração para também amanhã não sair apontando o dedo para todo gestor, muitos de boa fé, que tomaram decisões drásticas, enfim, tentando se resguardar de alguma maneira quando tomaram as decisões. Mas isso também não significa que não tenhamos que tomar conta desse gestor amanhã ou ter o controle do gestor. Não dá para fugir também dessa responsabilidade. Então, acho que a justificativa ou esse ônus maior de argumentar com a requisição, ele é importante para proteger o próprio gestor que toma a decisão. Se eu fosse gestor, eu tentaria me abraçar de todos os argumentos possíveis para justificar a minha intervenção drástica, até para amanhã evitar, eventualmente, uma responsabilização pelos órgãos de controle.
O que você acha, Alice? Eu queria fazer 3 considerações reforçando o que vocês falaram. Primeiro, nenhum teste de hermenêutica jurídica levaria à conclusão de que os institutos são fungíveis. Você não tem 2 nomes para 2 coisas que seriam as mesmas. Então, são institutos diferentes. Servem para situações diferentes e para pressupostos diferentes, embora o contexto de emergência e de caos seja o mesmo. Bem na linha do que foi falado, me parece que sempre que for possível, o caminho deva ser o da negociação e o da contratação com todas aquelas atenuações, uma espécie de waiver que a lei deu para essa situação de emergência. Então, você não faz nem pesquisa de preço, não precisa fazer estudo daquela contratação, estimativa de impacto. A contratação, desde logo, ela pode ser realizada com uma rapidez muito maior. Agora, dentro até de um cenário em que o gestor público, ele, embora esteja liberado por força de decisão da STF de tetos orçamentários, uma requisição, ela no final vai ser muito mais cara, imagino eu, do que uma contratação direta, porque a gente vai até entrar nesse tema depois, mas se no âmbito da requisição você tem uma indenização a posteriori que deva ser justa, pelo menos os juros, os encargos estarão correndo e outros tipos de indenizações. Então, o quanto melhor para transparência e para controle do gasto público, que você possa fazer e ter essa decisão prévia, se for possível, a contratação. A requisição é uma medida de última ratio. A requisição é uma medida para quando, por exemplo, o particular ele se recusar à contratação, e aí, de fato, não haverá solução alternativa para a administração pública, ou quando não houver tempo. Imagina que você está diante de uma catástrofe, de uma necessidade iminente de um grupo de pessoas morrendo e o poder público precisa ocupar um hospital naquele momento e requisitar aqueles serviços para que aquelas pessoas sejam atendidas. Então, esse elemento do iminente perigo público, ele não pode ser desprezado nem flexibilizado. Me parece que ele é um vetor muito importante para a interpretação da correção no que tange a utilização desses instrumentos. E aí eu passo para a minha segunda observação, que foi, na verdade, uma pergunta que, quando a gente conversou antes, o Bruno fez, e que ele colocou com muita precisão. O gestor, num primeiro momento, com medo do controle, ele pode ser seduzido pela requisição, pela mentalidade, que é uma mentalidade de um direito administrativo que vem sendo superado, de que, olha, melhor eu optar por um instituto que é discricionário, que, portanto, não enseja controles tão rígidos, quanto a contratação, porque se eu optar pela contratação, ainda que direta, emergencial, haverá lá na frente o risco de eu ser questionada em relação aos valores, se na verdade eu poderia ter contratado de outra maneira, se eu fiz uma justificativa. Agora, se eu estou me valendo da requisição, ok, é um instituto discricionário, é uma espécie de força maior, então vamos por aqui que é, para mim, mais seguro. E aí, não me parece, quero até escutar vocês sobre isso, não me parece que esse possa ser o caminho, né? Nesse caso, a gente tem, no direito administrativo, a percepção, já com a LINDB, de que o gestor ele não pode ser responsabilizado, salvo em casos de erros que sejam graves ou culposos, e me parece que, nesse caso, utilizar a requisição quando não estejam presentes os pressupostos para tanto, pode sim ensejar, aí sim, uma eventual responsabilização. A terceira coisa que eu queria falar em relação ao comentário do Bruno e do processo administrativo prévio, e aí é um comentário que eu fiz, quando eu comecei a escutar, né, o último webinar que teve, o professor Egon, ele fez um comentário muito interessante sobre contratações públicas, em que ele disse que a gente está diante de uma situação pela qual o direito administrativo não tinha passado ainda. Pode ser que, durante as contratações, a gente já tenha visto períodos em que o particular teve numa situação econômico-financeira muito ruim, ou que a administração pública estivesse passando por uma crise, mas hoje a gente está numa situação que está todo mundo no mesmo barco, tanto o particular quanto o poder público estão sofrendo com as repercussões tamanhas dessa pandemia.
E o que acontece no âmbito da saúde, né? Principalmente dos hospitais, das requisições dentro de hospitais? A gente acaba tendo um conflito da saúde versus a saúde, da vida de A versus a vida de B. E aí, só para a gente buscar uns exemplos, quando a gente fala, por exemplo, da requisição em tempos de guerra para fins de abastecimento das tropas, pode ser que seja necessária a requisição de alimentos de uma fábrica para alimentar as tropas. Pode ser que seja necessária a requisição de um determinado espaço para que as tropas possam dormir. Ou quando a gente fala de requisição, aquela que está prevista no artigo 15 da Lei 8.080 do SUS, que é a requisição de equipamentos, de serviços médicos, em situações de normalidade, não de calamidade. Quando a gente está diante de uma situação de calamidade, é, na verdade, requisitar a saúde para tirar a saúde de alguns. Então, nessas situações, pelo menos mais sensíveis, em que a requisição ela vem a recair sobre um respirador que está em uso num hospital privado, me parece, Bruno, respondendo a sua pergunta, que sim, por mais iminente que seja o perigo, esse perigo é tão iminente do outro lado. Então, o diretor daquele hospital, minimamente, ele precisa ser escutado para que essas decisões sejam tomadas com um mínimo de racionalidade. Aqui o buraco é muito mais embaixo. E por isso que eu repito que a gente não está diante de um instituto da requisição. Talvez estejamos diante de algumas requisições. Requisitar a máscara de uma empresa é diferente de requisitar o respirador de um hospital. E aí, só dando um exemplo disso, queria também escutar vocês sobre isso, sobre o papel do Poder Judiciário, porque a gente já tem visto algumas decisões judiciais muito importantes pipocando sobre esse tema, e uma delas foi num caso em que o Ministério da Saúde pretendeu requisitar respiradores ou aparelhos que estavam no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Nesse caso, a UERJ conseguiu uma decisão favorável e a justificativa do juízo foi justamente no sentido de uma espécie de desvio de finalidade, quando se dizia que, olha, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no âmbito do SUS. Então, aqueles respiradores serão utilizados no hospital estadual para atender a população e o SUS. Não faz sentido nenhum que a União se valha da requisição com seu poder de império para retirar da saúde em prol de uma outra saúde. Esse tipo de utilização, ela não fica de pé, é desviado, né? Então, me parece que esses caminhos de racionalidade, eles venham sendo construídos, e aí, já dando minha opinião, acho que o judiciário tem tido um papel importante para fazer esse meio de campo, porque, diferentemente de outras áreas em que o espaço de negociação entre os agentes privados e o poder público, como no caso dos contratos de concessões, nas parcerias público-privadas e mesmo nas contratações administrativas da Lei 8.666, ali as partes vão precisar sentar e conversar e chegar a soluções criativas. Nesse caso das requisições, a potencialidade de afetação de direitos invioláveis, de direitos fundamentais é muito maior. E aí isso atrai uma capacidade institucional maior do Poder Judiciário também. Não quer dizer que ele vai resolver tudo, nem que ele seja o melhor foro, por exemplo, para resolver situações de coordenação entre os diversos entes federativos, que me parece que é uma questão que está posta perante o STF e que é muito desafiadora. Mas, de fato, pelo menos nesse momento inicial, algumas decisões judiciais têm dado o tom do que são utilizações indevidas ou utilizações corretas do Instituto da Requisição. O Rafael, eu queria aproveitar, aqui, até porque tem uma pergunta sobre isso aqui no nosso chat, aproveitar um pouquinho o que a Alice falou, sobre a questão de requisições administrativas entre poderes públicos, né? A União poder requisitar do Estado, o Estado poder requisitar do município, ou o município requisitar do Estado, enfim, de baixo para cima, de cima para baixo. Como é que você trabalhou muito num precedente que a gente utiliza do Supremo Tribunal Federal envolvendo o município do Rio de Janeiro? Como é que você vê essa possibilidade de requisição administrativa entre entes públicos? Bom, Bruno, primeiro, uma questão que é muito pouco tratada pela doutrina. A gente tem esse precedente que envolveu o município do Rio de Janeiro e a União Federal,
até onde eu me lembro, acho que é o único precedente do Supremo, do plenário do STF, sobre esse assunto envolvendo requisição de bens públicos. Então, é o único parâmetro mais concreto que a gente tem aqui para responder a pergunta. O que eu diria? Bom, a Constituição Federal, quando fala em requisição, no artigo 5º, inciso 25, fala em propriedade particular. Então, ali você não tem expressamente uma autorização genérica para os federados fazerem requisição ou requisições de bens públicos uns dos outros. A Constituição Federal vai permitir, de maneira um pouco mais clara, requisição de bens e serviços públicos quando ela, a Constituição Federal, trata do estado de sítio ou estado de defesa. E aí esse foi um argumento muito forte no Supremo. Naquela ocasião, a União Federal tinha requisitado uma série de hospitais do município do Rio de Janeiro. Vários desses hospitais, na verdade, eram hospitais da própria União, cuja gestão tinha sido passada para o município via convênio. A municipalização se deu por convênio, é como se a União Federal estivesse pegando de volta aquilo que era dela. Bom, em relação a esses hospitais, não havia maiores discussões. O município devolveu esses hospitais. Mas naquele leque de requisições, a União Federal requisitou 2 hospitais que eram de propriedade do município do Rio de Janeiro. E aí o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decisão do plenário da época, entendeu que a requisição de bem público é exceção da exceção. A requisição por si só já é uma exceção. E quando ela é permitida, ela fala em propriedade particular, artigo 5º, inciso 25. A requisição de bem público ela é exceção da exceção, porque ela é tratada e prevista na Constituição quando se fala, repito, em estado de sítio ou estado de defesa. Então, o Supremo Tribunal Federal foi um dos argumentos. Ele entendeu que, para haver requisição de bens e serviços públicos, de forma legítima, só se houvesse uma prévia decretação formal do estado de sítio ou estado de defesa. Naquela ocasião, não havia isso. Então, você tinha essa primeira irregularidade. E um segundo grande argumento que o Supremo utilizou naquele clássico julgado foi o fato de que a União Federal, ao requisitar bens do município do Rio de Janeiro, faria uma espécie de intervenção federal em município, o que não é permitido pela ordem constitucional. A Constituição permite a intervenção da União nos estados e dos estados nos municípios. Essa, pelo menos, ter sido a regra com a Constituição de 88. Então, foram 2 grandes argumentos utilizados pelo STF em relação à requisição de bens públicos. Bom, o que pode acontecer, e já tem acontecido em alguns casos, pelo que a gente tem ouvido. A União Federal, não sei se foi o caso especificamente da UERJ, ali você até pode explicar melhor depois, mas em alguns casos, o ente federado, digamos assim, entre aspas, superior, que não há uma hierarquia, na verdade, eu coloquei entre aspas por conta disso, se o ente federado acima, sabendo que não pode requisitar um bem público de um ente federado, digamos assim, entre aspas, abaixo, ao invés de requisitar o bem público, às vezes o que ele tem feito é requisitar os bens encomendados pelo poder público. Então, antes de ingressar na propriedade pública, o contrato já formalizado de compra e venda, ou de cessão, ou seja lá o que for, de locação, vai lá o ente federado maior, entre aspas, e pega aquele bem dizendo, o bem é privado ainda. Não ingressou no seu patrimônio, eu posso requisitar. Mas aí cai naquela outra questão que Bruno e Alice destacaram. Quer dizer, se já está em vias de ingressar no patrimônio daquele ente federado, para ser utilizado o equipamento no SUS ou no atendimento da saúde, como é que ficaria, então, um ente federado tirando um bem de outro ente federado que já estava prevista a sua utilização, ou pior, já estava sendo utilizado, na satisfação do mesmo objetivo, na busca da proteção da saúde pública? Fica complicado. Mas alguns entes federados tentam, então, fazer requisições de bens que estão em vias de ingresso no patrimônio de outros entes federativos, sob o argumento de que, olha, são bens privados. Não, mas se o bem está ingressando no patrimônio daquele ente via doação, compra e venda, alocação, seja lá como for, é porque aquele bem já tem um planejamento de utilização para a mesma finalidade. E aí você está falando, como foi falado pela Alice, saúde, saúde. Então aí não há uma hierarquia e não há que se fazer, na minha visão pelo menos, um conflito, uma ponderação para resolver. A resolução seria, olha, aquele ente federado que adquiriu ou que está adquirindo o bem
tem a primazia a priori para utilizar o bem na mesma finalidade. O que você acha, Alice? Eu acho assim, tem duas coisas diferentes, né? A primeira é que, a partir da Constituição, me parece que tem uma racionalidade inerente a isso, de fato não há espaço para uma requisição de bens públicos, né? Acho que se houvesse, a não ser naquela situação específica de decretação de estado de sítio e de defesa, que são situações muito excepcionais, não existe essa possibilidade, porque me parece que viraria, de fato, um faroeste político e institucional, como hoje tem virado o mundo. E vide, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma tentativa de dumping, comprando produtos hospitalares que já haviam sido encomendados por outros países, para dizer o quê? Que o meu cidadão norte-americano é mais ser humano e merece viver mais do que o seu. Imagina a gente dentro de um estado, né, de uma federação com tantos estados e municípios, se começar uma disputa. Olha, o cidadão do Rio de Janeiro merece viver mais do que, eventualmente, o do Amazonas, porque produz mais, então é mais importante. Então, esse é um tipo de precificação da vida humana que me parece que é absolutamente incompatível e que geraria um caos na federação que é impensável e não foi desejado pelo Constituinte. É uma cláusula pétrea, o estabelecimento do Pacto Federativo, que não me parece que comporte aqui interpretações que sejam mais elásticas. A tentativa que a União veio fazendo de uma requisição genérica desses bens, quando eles haviam sido negociados pelos Estados-membros ou municípios antes da tradição, e aí tratando-se de bens móveis, a propriedade, de fato, ela só se transmitiria com a tradição. E aí tentou a União escapar, do ponto de vista formal, por esse artifício de que, olha, eu estou requisitando na fonte. Me parece que isso é uma absoluta fraude à Constituição e que, de fato, não fica de pé por conta dessa motivação genérica. E aí eu passo para a minha segunda observação. O que não quer dizer que da Constituição a gente também não extraia, mais do que uma recomendação, mas um dever de cooperação entre os membros federativos, entre estados, municípios e União. Então, como o ministro Mandetta disse, a pandemia ela não vai chegar da mesma forma e ao mesmo tempo em todos os estados. Os estados e municípios precisarão cooperar para todos juntos sairmos disso que está acontecendo. Esse canal de comunicação, não a fórceps, como vinha fazendo a União, mas um canal de comunicação que seja franco, que seja legítimo, por intermédio dos representantes, me parece que será absolutamente essencial. Daí a gente traçar um panorama de que os Estados-membros e os municípios, me parece, também não poderão se recusar injustificadamente a prestar assistência ou a disponibilizar, envidar os seus melhores esforços diante de uma situação de calamidade ali no meu vizinho. Então, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo estão passando por uma situação dramática e eu, de certa forma, consegui fazer uma contenção, eu tenho uma obrigação, sim. E aí me parece que, nesse caso, se houver uma recusa injustificada de algum tipo de convênio, de algum tipo de cooperação, a União, por exemplo, o Estado de São Paulo, poderia obter uma decisão judicial que obrigasse o Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar esse tipo de equipamento. É óbvio assim, que eu estou pensando numa situação limite, tá? Para contornar essa impossibilidade de requisição. Mas, diante desses dois pilares que estão na Constituição, que é a preservação do Pacto Federativo, por um lado, e, de outro, um dever de um federalismo cooperativo, né? Que deve existir. Eu vou tentar agora mudar um pouquinho o assunto, botar uma questão um pouco mais complexa para a Alice. Ela me prometeu que não vai ficar brava comigo. A Constituição fala, que pelo menos esse é o fundamento constitucional da requisição administrativa, fala que a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Vamos falar isso aqui. Usar de propriedade particular. Aí a questão que a gente sempre coloca eu posso requisitar pessoa? Ou seja, o Estado pode requisitar que um médico trabalhe obrigatoriamente no combate a determinada pandemia com fundamento nesse artigo da Constituição? Ou ele poderia opor o direito fundamental individual dele de não querer trabalhar
nessa pandemia. Como é que você vê? Você vê a possibilidade de utilizar esse artigo para essa finalidade? Podia ter sido mais fácil, né, Bruno? A gente tentou conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que não tenho uma opinião formada. Temos experiências, né, na cultura, na tradição jurídica brasileira, de requisição de serviços de pessoas naturais no que diz respeito ao serviço ao Exército, às Forças Armadas. Então, essa é uma previsão, né, com a qual a gente trabalha, e me parece que no âmbito doutrinário, embora, né, as reflexões sobre o Instituto da Requisição elas não tenham sido tão intensas, tão desenvolvidas, me parece que isso sempre foi aceito. E que, embora a Constituição, de fato, se refira especificamente à propriedade, haveria um espaço de construção para dentro do contexto, né, de um iminente perigo público ou de uma necessidade de efetivamente requisição de serviços, inclusive de pessoas naturais, que se revelem absolutamente necessários. O problema é que vai ser absolutamente diferente, né, requisitar uma máscara, um respirador e o serviço de um médico, como a gente falou, né? Ao lidar com o ser humano, a situação particular daquela pessoa, ela pode gerar danos tão graves, né? De uma pessoa numa situação de opressão, com a sua família passando por dificuldades, né, até situações psicológicas. Então, cada caso vai ser um caso, e mais do que isso, é importante que essas regras, né, no caso extremo de se chegar à requisição de pessoas, elas sejam muito bem definidas. Se a requisição a gente já vem tratando aqui como última ratio, me parece que a requisição de serviços de pessoas naturais será a última da última ratio. Há caminhos que podem vir antes, como tem sido feito, de um voluntariado, de pessoas que se mobilizem, e aí passando para um plano seguinte, enxergando dentre o rol de eventuais servidores que estejam aposentados, aqueles que teriam disponibilidade, respeitada a situação de cada um, a idade, os riscos a que estariam expostos. Então, me parece que uma série de degraus eles precisariam ou deveriam ser observados para se chegar nessa situação mais dramática. Até de políticas públicas, de sensibilização da sociedade, das pessoas, em termos de solidariedade. Me parece que essa seria uma solução. Agora, de novo, né, Bruno? A gente está diante de institutos que estão mais ou menos claramente demarcados na Constituição e na legislação, e, de outro lado, tem a força da vida, né? Então, muito do que a gente vem falando aqui será testado e desenvolvido e contornado a partir da gravidade do que vai vir pela frente. Hoje a gente ainda consegue, em termos racionais, falar sobre A ou sobre B, mas a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Infelizmente, assim, pelas imagens que a gente tem de outros países, se a nossa situação chegar ao que esses outros países chegaram, talvez se admitam interpretações até mais elásticas, né? Eu quero entrar agora numa questão, uma questão que a gente já debateu antes entre a gente. Eu acho importante a gente compartilhar aqui com quem está ouvindo, que é a forma de você pagar o particular diante da requisição. A Constituição fala, como o Rafael disse muito bem, que a indenização vai ser ulterior se houver dano, né? Então, a Constituição utiliza a expressão indenização, utiliza a expressão posterior e condiciona o pagamento a essa indenização se houver algum dano. A gente tem visto que alguns atos regulamentares, alguns decretos têm utilizado a tabela SUS como um parâmetro dessa indenização. Por outro lado, a gente tem formas de requisição administrativa
e que você basicamente desapropria total ou parcialmente, durante um tempo, a utilização da propriedade privada pelo seu proprietário. E aí a gente discutia se a gente pode adotar aquela discussão, aquele debate que está acontecendo hoje já no Supremo Tribunal Federal sobre qual é o tabelamento de pagamento aos hospitais privados em razão de internações decorrentes de decisão judicial, ou seja, se a gente poderia trazer essa discussão para a indenização da requisição administrativa, ou se a indenização da requisição administrativa, em alguns casos, se aproximaria mais da justa indenização a que faz menção o artigo da Constituição que fala de desapropriação. Queria ouvir um pouquinho você, primeiro, Rafael, depois a Alice, sobre isso. Bruno, eu vou nessa linha de que, quando a Constituição Federal permitiu excepcionalmente intervenções na propriedade, condicionou essas intervenções na propriedade à indenização. Essa questão de se houver dano é natural, porque você só vai indenizar se houver dano, evidentemente, senão seria enriquecimento sem causa. Mas é pouco provável ter uma requisição sem que haja algum tipo de dano. Então, a gente vai ter, basicamente, em todos os casos, algum tipo de dano, e a indenização, na minha visão, tem que ser integral. Eu não consigo pensar em outra solução que não seja uma indenização justa e integral, apesar de literalmente, às vezes, não aparecer ali a expressão justa indenização, quando a Constituição Federal fala em algumas intervenções. Mas, veja, como é que a gente pode pensar no Estado democrático de direito, que é baseado em regras e princípios e no regime democrático, em que a propriedade é um direito fundamental. E aí a Constituição Federal permite, excepcionalmente, para atender o interesse público, restrições ao nosso direito fundamental de propriedade, sem que haja uma indenização cabal, integral. Para mim, não seria razoável interpretar de uma forma essa questão da indenização de modo a restringir a indenização aquém daquilo que efetivamente foi demonstrado como dano. Bom, o que eu acho é o seguinte, na questão da saúde, a gente até pode fazer uma distinção entre algumas situações, porque no campo do Sistema Único de Saúde, que é altamente complexo, nós temos algumas unidades privadas que atuam por meio de convênio, por meio de contrato com o poder público, e através de convênios ou contratos, essas unidades recebem, eventualmente, algum tipo de benefício do Estado, ou utilizam de uma infraestrutura do Estado, recebem, eventualmente, alguns outros benefícios. E, não raras as vezes, pelo menos nos convênios tem sido muito comum isso, o poder público estabelecer que aquele profissional ou aquela unidade vai estabelecer atendimentos e, por meio do que foi acordado previamente, convênio, geralmente, um contrato, aquele profissional, aquela unidade vai receber um valor que é tabelado, a famosa tabela SUS, que é super polêmica também, porque muitos dizem que essa tabela está desatualizada, que não reflete o valor de mercado, então tem muita polêmica. Mas se é uma questão de atuação dentro do próprio sistema formal único de saúde e a entidade ou profissional aceitam receber aquele valor tabelado, é uma questão negocial, as partes podem assim definir. Se for essa a hipótese, vamos supor que você tem, então, profissionais ou entidades que já atuam dessa maneira conveniada ou contratualmente, um contrato celebrado com um ente federado. Ao fazer requisições daquelas mesmas entidades, que já têm um regramento de tabelamento SUS, talvez até fosse razoável se pensar num pagamento da indenização via tabela SUS, porque esse já seria o pagamento natural para essas entidades quando elas atuam ali em parceria com o poder público. Claro, se a requisição tiver o mesmo escopo daquelas negociações, daqueles convênios ou contratos prévios. Mas me parece muito razoável pensar, por outro lado, que em relação às unidades privadas de saúde em geral, que nas requisições envolvendo essas unidades, a indenização ela tem que ser integral e abre-se um caminho razoável para se interpretar de que, nesse caso, a indenização seria pelos valores devidamente comprovados, digamos assim, pela entidade, pelos danos devidamente comprovados. Deixei de celebrar determinados contratos, lucros cessantes. O meu dano emergente é esse aqui. Olha quanto eu cobro geralmente para os meus pacientes. Basta notas fiscais, etc.
me parece que seria muito mais razoável indenizar pelo valor de mercado, a priori, essas unidades, do que usar uma tabela SUS para se trazer uma indenização aquém do efetivo dano causado. Então, talvez seja possível estabelecer algumas distinções em relação às requisições que envolvam, então, entidades que já têm uma atuação via negocial com o Estado, recebendo já a tabela SUS, e requisições que envolvam unidades privadas que não têm essa mesma relação prévia negocial com o poder público e cobram lá valores outros que não aqueles valores da tabela SUS. Mas, assim, é um tema super polêmico. Numa conversa que nós três tivemos, né, parece que alguns entes federados optaram por expressamente mencionar que nessas requisições vai haver o pagamento via tabela SUS. Provavelmente essa pode ser uma linha de defesa, entre aspas, defesa, ou uma linha de argumentação dos entes federados que amanhã vão ter que pagar essa indenização. Mas, por outro lado, é muito razoável, bastante razoável, que você defenda também a indenização integral, não pela tabela SUS, mas pelos valores devidamente comprovados pela empresa e a indenização ali refletindo efetivamente esses valores de mercado. O que você acha, Alice? Bom, deixa eu só passar aqui para quem está escutando a gente. O tema que está no STF é o tema 1033, tá? No recurso extraordinário com repercussão geral, número 666094, que diz assim, abre aspas, saber se a imposição de pagamento pelo poder público de preço arbitrado pela unidade hospitalar para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública, artigo 199, parágrafos 1º e 2º da Constituição. E aí, só para dar um exemplo, eu lá na Procuradoria já tive alguns casos sobre isso e, salvo melhor juízo, o Estado ele perdeu em todos os casos em relação ao argumento do SUS, diante de fundamentação de decisões que fazem uma diferenciação muito clara justamente entre esses estabelecimentos, né, que por ato voluntário celebram convênios com o poder público, com o SUS, para receber esses pacientes da rede pública, de modo que esses valores já estão pré-estabelecidos entre as partes, e situações, como era o caso dos meus processos, em que por força da decisão judicial, inexistindo vaga na iniciativa, no poder público, no SUS e nos hospitais conveniados, aquele paciente foi atendido num hospital não conveniado. Se entendeu que deveria haver a indenização e o pagamento do preço de mercado cobrado pelo hospital. Em relação ao que o Rafael falou e ao distinguishing proposto por ele, eu confesso que eu tenho algumas dificuldades. Porque no momento em que a Rafael estava falando, me ocorreu que esses hospitais, mesmo quando eles aderem, né, a convênios e buscam esse tipo de pactuação com a administração pública, eles têm um plano de negócios e não acho que necessariamente eles reservem toda a área do hospital deles para esses convênios com o SUS. Então, você imagina um hospital que reservou 50% das suas vagas, que já estão ocupadas, e o poder público requisita mais 25% daquelas vagas. Então, assim, o fluxo de caixa dele está contabilizado com base numa expectativa de receber, por 50% das minhas vagas, os valores do SUS, que são valores que podem ser que estejam abaixo do mercado, e em relação aos outros 50% é o risco do meu negócio com a internação de pacientes particulares ou de operadoras de plano de saúde. Então, acho que esse tipo de diferenciação precisaria ainda ser um pouco mais sofisticado. De outro lado, e aí alguns raciocínios, né, que vêm à cabeça, o Rafael e o Bruno estão corretos quando eles dizem que a Constituição foi muito categórica quando ela fala em justa indenização. E essa é a racionalidade desses institutos, que são institutos de supressão ou de restrição muito severa à propriedade privada. É a ideia de que aquele particular, a bem de toda a coletividade, ele é sacrificado na propriedade dele e é justo que ele receba uma indenização
pela utilização daquele bem a mais ampla possível, por tudo aquilo que ele deixou de auferir, pelos contratos que foram rescindidos e pela impossibilidade de exploração daquela área, ou, por exemplo, se for um determinado espaço, naquele período de tempo. É assim em tese, mas eu trago a vocês um outro elemento, né, de complexidade, que é o fato de que, quando a gente olha para a jurisprudência, eu não sou PhD em desapropriações, mas tenho a memória de que o STJ e a jurisprudência, eles também relativizam essa perspectiva de justa indenização integral. Então, a própria jurisprudência tende a, de certa forma, diminuir ou cortar, de alguma maneira, aquilo que seria, de fato, a justa indenização, tirando dessa conta algum tipo de expectativa, o valor, por exemplo, eu lembro de um texto que eu li da professora Patrícia Batista, em que ela falava: o que é a justa indenização? Se você tem, na verdade, enxerga aquele bem com um valor emocional para você, como um bem de família, como uma herança da sua família, como é que você mensura esse tipo de dano, de abalo psicológico levado em consideração? Não é. Então, assim, uma coisa é a lei, é o que diz a Constituição, outra coisa é um entendimento mais maleável da jurisprudência, até porque justa indenização é um conceito jurídico indeterminado, não é preto no branco. Um terceiro elemento são as dificuldades do caso concreto, de cada situação, e a criação assim, de diferenciações que não fiquem de pé, né, que criem diferenciações com base em critérios que não atendam a um tratamento isonômico. E o último elemento é todo o sentimento e dificuldade envolvidos nessa temática que é uma crise de saúde, de vida e morte. Então, juntando isso tudo, tem muito pano para manga. Eu queria só concluir sobre isso, que eu acho que o grande problema é a falta de clareza. O mercado de saúde já está completamente, enfim, em pânico com o que virá, e a falta de clareza sobre como é que vai acontecer esse desenvolvimento das requisições administrativas. Porque aí, Alice e Rafael, nós temos dois problemas. Nós temos o problema de quanto vai ser pago e nós temos o problema de quando vai ser pago. Verdade. E Alice falou em fluxo de caixa, e às vezes muito pior do que pagar pouco é não pagar. E a gente vive num estado que é, por natureza, caloteiro, infelizmente. É um estado que se acostuma e trata com a maior normalidade possível de não pagar os seus fornecedores, de não pagar aos seus prestadores de serviço. E me parece que seria de bom tom que a gente tivesse uma produção legislativa o mais rápido possível, já que a competência legislativa é da União Federal. Então, a gente ter uma produção legislativa o mais rápido possível, para, se a gente vir a chegar ao que chegou à Itália, ao que chegou à Espanha, ou seja, uma necessidade de uma intensificação nas requisições administrativas, que as coisas fiquem mais claras, que se estabeleça prazo máximo de pagamento, que se estabeleça alguns critérios, ainda que critérios um pouco abertos. A gente sabe, por exemplo, que justa indenização é um critério aberto, mas, enfim, que a legislação federal pudesse dar à iniciativa privada um mínimo de segurança jurídica, um mínimo de previsibilidade sobre o que vai acontecer no caso de requisições administrativas que podem vir. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu extraio de todas as dúvidas e controvérsias que a gente colocou aqui é a necessidade que, ou ser por medida provisória, ou por lei, quando se quer a prova com muita rapidez, que se estabeleça esses critérios. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que garantiria uma segurança, uma previsibilidade muito maior. Concordo, Bruno. Acho que, como ele falou, algumas normas mais antigas, até da época, digamos assim, não democrática da nossa história, né? A época da ditadura, como a norma da década de 40,
que fala de requisição de serviços militares, etc., algumas normas daquela época são mais detalhadas, inclusive, e dão um pouco mais segurança. Então, talvez fosse o caso realmente já se fazer alguma alteração na legislação federal/nacional de requisição para se definir algumas questões para se trazer mais segurança jurídica para todos. Questão de autoridade competente, a questão do procedimento, a questão da indenização, como vai ser feito, estabelecimento de prazo máximo ou não, garantias, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma norma, digamos assim, da década, salvo engano, de 50, que o Trump agora está querendo utilizar, que é bastante controvertida, de você nacionalizar, estatizar empresas, né? Você pegar aquela empresa, a Ford, por exemplo, outras empresas grandes, e a linha de produção toda mudar para a fabricação de respirador, de máscara, etc. Essa estatização, por exemplo, lá, o regramento, eu fui dar uma olhada outro dia nesse regramento norte-americano, super detalhado. O PDF deles lá do regramento tem mais de 60 páginas, eu acho. 50, 60 páginas, detalhando o que pode, quando, parâmetros um pouco mais abertos, fechados, procedimento, questão de garantia, indenização. Então, talvez fosse, digamos assim, o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal talvez fosse realmente ter o governo federal uma norma que trouxesse mais detalhamentos em relação a questões que geram muita discussão e muita insegurança. A questão, repito, de autoridade competente, do procedimento, da indenização, isso tudo coloca muita insegurança num momento que nós já temos segurança para dar e vender. Então, acho que no mundo ideal talvez fosse isso mesmo. Então, sua, Bruno, talvez um aprimoramento dessa legislação federal para essas requisições que começam a sair do papel. Agora, invariavelmente, se essas normas não forem atualizadas / aprimoradas, o que a gente vai ter, na verdade, é um cenário de mais insegurança e nós teremos uma conta para pagar. E aí eu acho que tem um detalhe pragmático. Nós estamos prestes a realizar eleições municipais. Eu fico imaginando aqui, só imaginando, a cabeça de alguns prefeitos, por exemplo. Eu imagino, assim, teoricamente, que alguns prefeitos podem pensar assim, eu vou requisitar, que eu resolvo o meu problema imediato, e a conta que vai pagar, eu não sei quem vai pagar, amanhã, outro governante. Eu não vou me reeleger, não vou me candidatar, e se eu me candidatar, meu problema, deixa para o futuro. Então, pode gerar, digamos assim, uma atuação estratégica, no pior sentido da expressão, de você utilizar a requisição e deixar essas discussões todas para depois. O problema do particular, o problema é seu, depois você corre atrás dos seus direitos, não é assim que a gente ouve, infelizmente, o que seria um absurdo, o que não é o desejado. Então, acho que o ideal seria realmente um detalhamento maior dessa norma que trata de um instituto tão restritivo como a requisição, e não seria nenhuma novidade, né? Normas anteriores que falaram de requisição foram mais detalhadas, né? Então, eu acho que não há nenhum problema, ao contrário, deveria ser incentivada a produção de uma legislação mais detalhada sobre essas requisições. Acho que algumas questões interessantes se colocam. Estou pensando aqui no cenário, né, ou nas discussões jurídicas que adviriam, porque a gente sabe que o próprio Estado do Rio de Janeiro já editaram normas prevendo essa indenização pelos parâmetros do SUS. E aí a minha reflexão seria, bom, advindo uma norma da União sobre o tema, isso seria considerado uma norma geral em matéria de requisições, né, que suplantaria essas normas estaduais, ou, de outra maneira, essas normas dos Estados-membros, elas prevaleceriam sobre a norma geral. Me parece, acho que o Rafael pode confirmar, que a competência para legislar em matéria de requisição é exclusivamente da União. E que, então, editada uma norma com parâmetros nesse sentido, ela, de fato, suplantaria, né, prevaleceria sobre as legislações dos entes ditos menores. Nesse sentido, infelizmente, me parece que essa não previsão na legislação, ela, na verdade, não é uma falha, talvez ela tenha sido intencional, né? O que é muito ruim, não é a primeira vez que a gente vê. Acho que a iniciativa privada e as pessoas que são sérias, infelizmente, estão traumatizadas. Quando a gente teve crises anteriores,
nós que trabalhamos, né, na Fazenda Pública, a gente sabe do nosso passivo de inadimplementos contratuais, de não pagamentos, especialmente no âmbito do município, assim, é de não dormir realmente, quem é empresário, porque mudando o governo, esses processos administrativos acabam ficando para as calendas, né, gregas. Então, é muito delicado. De fato, os custos eles são super aumentados pela falta de segurança jurídica, de clareza e talvez de honestidade, né? Talvez a gente pudesse passar por tudo isso, não diria assim, de forma não traumática, porque é inevitável, mas com um pouco mais de institucionalidade, de amadurecimento e de confiança, né? Porque hoje a gente ainda vive uma situação de mútua desconfiança. O particular não confia na administração pública, a administração não confia no particular. Não deveria ser assim. A gente está diante de uma dificuldade que é para todo mundo. Então, eu, como particular, eu não deveria desconfiar que a administração pública que está bem do coletivo, ela vai me passar a perna, ela vai me levar à falência, ela vai acabar do meu negócio. Pelo contrário, eu devia acreditar que ela está comigo nesse barco e vai envidar todos os esforços para que, de fato, eu seja amparado no momento em que eu estiver com as minhas dificuldades financeiras, porque estarei diante dessa situação. Infelizmente, aí, aqui trazendo um pouco do que vi lá quando se falou de contratações públicas, é um momento em que talvez a gente possa refletir para tornar o nosso ambiente de relacionamento mais cooperativo, com mais boa-fé, mais cooperativo, e me parece que isso levaria a resultados melhores para a sociedade, porque o público não vive sem o privado e o privado não vive sem o público, cada vez está mais claro, né? Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim. Queria aqui agradecer muito ao Rafael, agradecer a Alice, aprendi muito, como não seria diferente. Eu não sei se vocês querem deixar alguma palavra aí para se despedir do pessoal. Só agradecer ao Bruno, a Alice, de novo o convite. Foi um prazer dialogar com vocês. Eu aprendi mais que você, Bruno, tenho certeza. Tem muitas dúvidas, acho que é interessante também que a gente saia com muitas dúvidas. A gente talvez tenha mais dúvidas do que certezas, no final das contas. Faz parte do processo de aprendizagem. Claro que a gente tem muito a avançar, aprimorar em relação a essas normas de requisição, não tenho dúvida disso. Mas acho bom o debate. Então, eu parabenizo a OAB, a comissão de vocês, por esse espaço virtual para debate, porque o pior cenário seria a gente não falar sobre isso. A gente tem que tocar na ferida, falar sobre assuntos, mesmo que sejam assuntos que a gente não tem ainda algumas convicções formadas, porque a gente faz um trabalho aqui construtivo e o trabalho construtivo ele é dialógico. Então, esse diálogo foi, para mim, enriquecedor, foi sensacional. Eu queria também agradecer a todos que participaram aqui dessa audiência, bastante qualificada. No momento de quarentena, o que não faltam são lives. Então, agora a gente tem lives, né? Então, eu sei como está concorrido o tempo de todos nós, apesar da quarentena. E eu queria, então, agradecer a todos que assistiram. O Rodrigo Zambão, aí, nosso querido colega da PGE, querido colega da instituição da Alice, também assistiu. Então, um grande abraço para o Zambão. Para todos os demais professores que assistiram, não estou conseguindo ver todos aqui pelo chat. Enfim, um grande abraço para todos, muita saúde para vocês e para a família de vocês. E até a próxima oportunidade. Também quero agradecer muito a todo mundo. Vi aqui Rodrigo, Luísa Vereza, e Bruno. Beijo, Luísa. Rafael. Desculpa. Viu? Ainda bem que eu te salvei, hein? Opa, beijo, Luísa. Rafael, nossa, sempre escutá-lo é bom demais. E, Bruno, eu estou muito feliz, porque, né, a gente tem que tirar o que tem de bom dessa crise. Eu realmente nunca pensei que eu fosse pensar, refletir sobre o Instituto da Requisição. E, assim, esses convites tiram a gente da zona de conforto, né? Precisei, eu, Alicinha, sentar, estudar, refletir. Mas foi bom demais, estou muito feliz, agradeço muito a vocês e a nossa comissão que possa continuar, né, na sua presença, Bruno, que é unanimidade, a realizar bons debates. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael, obrigado, Alice, até a próxima. Gente, tchau. Tchau.